vida de Deus no nosso meio. Eu queria que você ficasse de pé por instantes. Hoje é dia das crianças, elas já se ausentaram, mas todos nós fomos criança um dia, certo? E queridos, nosso Deus, um Deus cheio de alegria. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa, uma ou duas pessoas perto de você, de um jeito diferente, de um jeito de criança. Então você vai dar um toquinho, você vai dar um piteleco na orelha, puxar o nariz. Faça isso, querido. Vai, 2, 3 pessoas. Querido, isso é a sua família. A gente é assim. Sabe quando faz barulho? Tem gente que já desaprendeu faz tanto tempo. Eu queria desafiar você a continuar isso semana que vem, quando você se encontrar com as pessoas. Aperta o joelho. Mas a gente vai ficando mais formal, não é? E o Senhor diz, tem uma palavra que diz assim, que nós devemos ser como crianças. O Senhor valoriza isso, né? Essa espontaneidade. E nós somos família. Nós precisamos fazer isso, amém? Então, glória a Deus, que o Senhor nos deu infâncias que nos trouxeram até aqui hoje. Há marcas dessa infância hoje, abençoadas nas nossas vidas. Glória a Deus pelo nosso tempo de infância. Que bênção, né? Nós vamos ler a palavra. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Apocalipse 2. Podem se assentar. Apocalipse 2, versículo 8. Nós vamos ler 4 versículos. Aleluia, nosso Deus é tão bom. A palavra diz assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que nos tem sido dada, ministrada aos nossos corações. E ela traz entendimento, ela traz direção, ela traz alegria, ânimo aos nossos corações. E eu quero te agradecer. E o meu pedido, Deus, é para que esta palavra hoje, Senhor, ministre, Senhor, a cada um aqui. E o Senhor possa transformar a nossa caminhada ainda mais nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar hoje sobre algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. No final desse texto, no último versículo, a gente ouve essa expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pastor Alan estava orando aqui, no final da oração ele falou assim: Espírito Santo, fala conosco hoje. Espírito, fala conosco hoje. E eu tenho lido textos sobre o Espírito Santo. Eu fiz uma lista de textos que falam sobre o Espírito Santo. E eu estou caminhando para o final dessa lista e de repente veio essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu parei ali e falei assim: eu vi várias características nessa pesquisa pessoal, várias características do Espírito Santo. Pude aprender bastante sobre o Espírito Santo. E indo para o final dessa lista, eu ouço essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu parei naquilo e eu falei assim: o Espírito Santo quer falar algo, ele tem algo a dizer. E foi muito precioso, queridos, aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Mas aqui, uma orientação clara: aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz. Aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu fiquei animado e falei assim, eu vou parar aqui. Eu vou fazer uma pausa nesse assunto, eu vou mergulhar aqui. E eu vou ouvir o que o Espírito Santo diz, porque eu tenho ouvidos. E o texto diz exatamente assim, aquele que tem ouvidos. E eu tenho, você tem, os seres humanos têm. Então essa é uma palavra para todo ser humano. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquilo que o Espírito está falando. E queridos, eu comecei a meditar mais nesses textos e eu queria trazer aquilo que o Espírito Santo diz a uma das igrejas, que é a igreja de Esmirna, que nós lemos aqui. 4 versículos, e eu queria meditar neles de forma especial. Então, queridos, o Espírito Santo tem uma palavra para os homens. Ele tem algo a dizer para os homens, para aquele que tem ouvidos. Não especifica que tipo de ser humano, que tipo de pessoa. Ele diz assim, aquele que tem ouvidos. Então, se você está aqui, você pode dizer assim, isso é comigo. É para mim, eu quero ouvir o que o Espírito Santo está falando com as igrejas. Eu quero ouvir. Então, o Espírito Santo tem algo a nos dizer, a te dizer nesta manhã. É tão precioso aquilo que ele diz. E eu queria enfatizar algumas das coisas que ele diz aqui. Então, a primeira coisa que ele diz, ficou fora, mas a primeira coisa que ele diz, ele vai apresentar a Jesus, e ele vai falar uma mensagem de Jesus. E quando eu estou ali lendo, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu falei assim, não, espera, quem vai falar é o Espírito Santo ou Jesus? Porque quando ele apresenta, ele diz assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E essa é uma descrição de Jesus, mas é o que o Espírito Santo diz. E ao mesmo tempo, é aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. E eu estou ali meditando e eu falei assim, bom, então quem fala é o Espírito Santo. Mas na verdade, o que o Espírito Santo faz é trazer uma palavra de Jesus. E queridos, é isso que ele faz. Uma das especialidades do Espírito Santo é apresentar a Cristo, é apresentar Jesus e aquilo que Jesus disse. A Bíblia diz que ele nos faria lembrar todas as coisas que Jesus falou. Então, se há algo que o Espírito Santo quer falar com os homens, é apresentar a Jesus. Apresentar quem é Jesus, apresentar a Cristo. E é o que ele faz, apresentar a Cristo e as palavras de Cristo. Então, amados, o Espírito Santo, ele faz isso. É curioso que ele não fala de si mesmo. Assim como Jesus não falava de si mesmo, o Espírito Santo também não fala de si mesmo. Ele fala de outro, ele fala de Jesus, ele fala de Cristo. Então ele vai trazer uma palavra de Jesus. Então, se você está ouvindo hoje, você tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, ele quer falar para você quem é Cristo e as palavras dele. E ele faz isso, ele apresenta Jesus aqui, e ele vai dizer assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ele dá 2 descrições de Jesus. Mas eu quero avançar, eu quero voltar nesse tema depois. Mas avançando, vou pedir que me ajudem aqui com um slide, porque não está passando fácil aqui. Podem passar para o próximo, por favor? A próxima coisa que eu queria destacar aqui é que Jesus vai dizer algo. Ele vai dizer assim, conheço as suas aflições.
conheço as suas aflições. É a primeira mensagem que ele fala para essa igreja. Eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas dificuldades. Sabe, o mundo hoje passa por aflições e muitas pessoas passam por dificuldades. E uma das angústias da atualidade é que as pessoas passam pelas dificuldades sozinhos. As pessoas passam por tempos difíceis e por aflições com uma sensação de abandono, desamparo, solidão. E no meio dessas aflições, as pessoas param e pensam assim: será que alguém está vendo isso que eu estou passando? Será que alguém vê as minhas aflições? E dói muitas vezes sentir que ninguém vê, que ninguém está sabendo o que está acontecendo. E às vezes as pessoas procuram ajuda por causa disso, e está certo, é importante procurar ajuda, porque dói muitas vezes saber que ninguém sabe. Ninguém conhece exatamente o que você está passando. E às vezes é difícil encontrar ouvidos. Mas, queridos, você não está só. Há um Deus, Jesus, que conhece as suas aflições. Ele conhece. Você nunca precisa se sentir só. Jesus conhece todas as suas aflições, Ele as conhece. O Espírito Santo conhece as suas aflições. E Ele está dizendo aqui: eu conheço as suas aflições. Amado, você tem passado por aflições, Deus está vendo. A palavra em Salmos, falando sobre aflições, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, aflições, muitas. É um fato que muitas vezes passamos por aflições, mas o texto de Salmo 34, 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Jesus, falando em João 16, 33, ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Então, queridos, nossa caminhada, ela tem aflições, elas fazem parte da nossa caminhada, aflições. Mas Jesus traz essa esperança de que nós vencemos. Tenham coragem, eu venci. Vocês vão vencer as aflições. O justo vence todas, o Senhor o livra de todas. Amém, queridos? E o Senhor vê suas aflições. Mas Ele está dizendo assim: eu conheço as suas aflições, e depois Ele vai dizer para estas pessoas, para esta igreja: conheço as suas aflições e conheço a sua pobreza. E Ele vai dizer para essa igreja que Ele conhecia a pobreza deles. E sabe, queridos, esta é a descrição de uma igreja que era pobre, pobre mesmo, pobre de recursos. Pobre de recursos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque Deus conhece a quantidade de recursos que você tem. Deus conhece tudo que diz respeito aos seus recursos. Deus conhece seus recursos financeiros, Deus conhece seus recursos emocionais, Deus conhece seus recursos espirituais, Deus conhece todos os seus recursos. E Ele está dizendo aqui que Ele conhecia a pobreza destas pessoas. E o texto, e quando a gente vai ver essa palavra pobreza, falava de uma pobreza material. Eles tinham poucos recursos materiais. Mas eu queria falar algo aqui sobre isso. Esses dias atrás, eu estava indo pela palavra, e o Senhor me fez ver um texto, e tem a ver com isso que nós estamos falando. Eu queria ler com vocês 3 versículos de Eclesiastes. E Salomão, ele vê uma situação bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Eclesiastes 5, 18 a 20 diz assim: eis o que observo ser uma coisa boa. Salomão vai falar de uma coisa boa. E o que é? Comer, beber
e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. É algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Eu li isso aqui, eu falei assim, Deus, o Senhor pode me colocar mais um pouco nessa posição, mais desse lado? Porque o que o texto está dizendo é que muitas vezes Deus pega um indivíduo, e Deus pega alguns indivíduos, e Deus faz isso com ele. Deus dá pouca dificuldade para eles, e eles não têm muita escassez, e eles pegam aquele esforço e vão bem, comem, bebem tranquilamente, e você já deve ter visto isso, e que bom às vezes é ver alguém assim, bem próspero, e que vai muito bem, gente, é uma alegria, gente, é legal de ver, e é fato que algumas pessoas são colocadas numa condição assim. E muitos, às vezes, você vê uma pessoa que é encaixada num trabalho que ela gosta muito de fazer. Que coisa feliz, ela faz aquilo bem. Nós falamos disso no grupo de comunhão essa semana. O irmão Luciano estava trazendo. E, no caso, eram os lixeiros que vêm, todos felizes lá, catando lixo e cantando. E é uma alegria. Mas, às vezes, você vê uma pessoa que ela é colocada naquele lugar, que ela foi desenhada para ser, e ela é feliz trabalhando naquilo. E os lucros fazem ela viver uma vida feliz. E Salomão observa, inspirado por Deus, é uma coisa boa, é coisa boa. Mas, nem todos têm esse presente. E esse povo aqui de Esmirna não tinha esse exato presente de ter essa facilidade financeira. Eles não tinham. E às vezes a gente vê pessoas e famílias que não têm uma bonança assim. Mas eu queria colocar aqui um ponto. Não é errado isso. Deus faz isso com pessoas. E amém, glória a Deus que Ele faça. Mas há situações, como era aqui no caso dessa igreja, que eles não tinham essa bênção específica de uma bonança. Eles eram pobres aos olhos dos homens. E, queridos, às vezes a gente vai ver isso. Mas é claro, eu não queria parar aqui, talvez eu traria aqui palavras de Jesus, quando Jesus fala sobre ser um rico à maneira de Deus, e isso é muito importante. Depois eu queria te desafiar, Lucas 12 traz uma palavra tão preciosa sobre isso. Mas a terceira coisa que eu vejo aqui, conheço as suas aflições, podem passar por favor, ele vai dizer, conheço a sua pobreza, e depois ele diz, mas você é rico. Próximo, por favor. Mas você é rico. E aqui tem um segredo. É possível você ter uma vida justa, ou justa financeiramente, e ao mesmo tempo ser rico. Que era o caso deles. Aos olhos humanos eles não eram ricos, mas aos olhos de Deus, sim. Mas aos olhos de Deus, sim. Então, Deus estava vendo a quantidade de recursos que eles tinham, as aflições, mas Deus dá uma sentença, mas vocês são ricos. Vocês são pobres, mas são ricos. E Lucas 12, eu só vou ler um versículo desse texto. Lucas 12, 21, Jesus está ensinando sobre isso, e no final ele termina assim: assim é aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então, queridos, você pode ser pobre humanamente falando, ou rico humanamente falando, e está tudo bem, mas você precisa ser rico para com Deus. Rico para com Deus. E Deus fala isso deles. Eles estavam sendo ali
ricos para com Deus. Eles eram ricos para com Deus. Então, encare esse desafio. Aprenda a ser rico para com Deus, seja qual for sua condição. Seja rico para com Deus. Faça a vontade dEle. Ouça a voz dEle, obedeça a Ele, descubra o propósito de Deus para a sua vida, esteja alinhado com o propósito. A palavra fala sobre ser generoso, seja generoso. Amados, eu oro para que o seu dízimo, as suas ofertas cresçam exponencialmente assim, sabe? Sabe quando o dízimo da pessoa vai aumentando? Sabe o que significa isso? Que Deus está te prosperando mais. Não é assim? Que cresça. Mas que além disso você seja generoso, rico para com Deus, para abençoar pessoas, para abençoar aquilo que Deus está fazendo hoje no mundo. Tanta coisa que o Senhor está fazendo e você pode participar. O seu tempo, o seu esforço, sendo rico para com Deus. Aí você vai dizer assim: Deus, eu estou fazendo aquilo que eu tenho para ser rico para contigo. Mas eu queria avançar aqui na mensagem que Deus está trazendo para essa igreja. E Deus, o Espírito Santo, através de Jesus, vai dizer assim: podem passar. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto são sinagoga de Satanás. Ele vai dizer que nessa igreja tinha uma blasfêmia acontecendo. Pessoas nessa igreja se diziam judeus e não eram. E não eram. E pensando nisso, o que eu creio que acontece aqui é que tinham pessoas ali pensando que eram uma coisa que eles não eram, e no final eles não eram o que eles deveriam ser. Deus não tinha chamado ninguém nesse lugar para ser judeu, mas eles achavam que tinham que ser judeus, e se diziam judeus, e Deus não os tinha chamado para serem judeus. Isso Deus considerava uma blasfêmia. Eles tinham um problema de identidade. Eles achavam bom, bonito, se dizerem judeus. Mas Deus não os tinha chamado para serem judeus. Eles estavam vivendo uma identidade que Deus não tinha para eles. E sabe, querido, essa é outra mensagem que Deus traz para essa igreja. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Descubra o que Deus te chamou para ser. Nós ouvimos a semana passada, pastor José Roberto trazendo uma palavra para nós. Ele disse assim: vocês morreram, e agora a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é uma alusão ao batismo. No batismo, e queridos, nós precisamos falar de tempos em tempos do que acontece conosco no batismo. Porque no batismo nós morremos. Morre uma identidade, mas nasce uma nova, que precisa ser descoberta. E ela está escondida com Cristo em Deus. Há uma vida que Deus escondeu em Jesus para você. Então cuidado com a identidade que você assume, se ela não estiver alinhada com aquela que Deus escondeu em Jesus. E às vezes a gente pode achar bonito, de repente, eu acho que aconteceu isso, eles achavam, é tão bonito esse negócio de ser judeu, eles fazem assim, eles cantam assim, eles se vestem assim. Esses dias eu fui visitar uma igreja aqui em São Paulo, e eu fui, quando eu fui com o Emanuel lá no centro, e de repente é uma igreja que tem um lugar bem grande, e eles fazem uns cerimoniais lá para apresentar um lugar lá que parece um templo e tal. E de repente veio um indivíduo que guiaria a visita. E ele veio com roupas
de sacerdote judaico. Tinha um turbante, aquelas roupas, assim, igual no Velho Testamento. E todo pomposo, andando lá e tal, ele ia guiar a visita. E o pessoal falando, olha, aquele ali é um sacerdote. Eu falei assim, por causa das roupas? Que coisa é essa? Nós estamos no Brasil. Eu sou sacerdote. A Bíblia diz que eu sou, e eu me visto assim aqui no Brasil. Se dizem judeus e não são. Deus não nos chamou para pôr roupas de Israel e ter costumes de Israel e ser legalistas. Eu creio que aqui acontecia mais coisa. Eles estavam vivendo uma vida que Deus não os tinha chamado para viver como judeus. Não. Deus quer que a gente seja brasileiro cristão. Amém? Deus nos chamou para ser brasileiros. São paulinos. Amém? São paulinos. Amém? Alguém diz amém? São paulinos? Sei por que alguém discorda nessa hora, mas é o que o Senhor mandou. Gente de São Paulo, cristão. Amém, Ladércio? Ladércio não concorda. Oh, Jesus. Mas sabe, queridos, há uma identidade em Deus escondida para nós. E Deus está falando isso para essa igreja. Nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou, algo escondido para nós. Pode passar o próximo? Algo mais do que Deus fala para essa igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Sabe, queridos, essa palavra também é para pessoas que de vez em quando lidam com algum tipo de sofrimento. E Deus chega para essa igreja e diz para eles assim, olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E Deus, inclusive, descreve qual seria o sofrimento que eles teriam. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mas Deus fala para essas pessoas, vocês vão sofrer em breve. Vocês vão sofrer em breve. E talvez, querido, você esteja no meio de um tempo de sofrimento. Talvez você faça um cálculo, há uma área da sua vida que você sofre. Eu não sei se é na sua saúde, eu não sei se é na sua família. Talvez alguns de vocês passem algo na sua carreira, alguma coisa que você sofre. Você gostaria que fosse diferente e não é. Alguma área de sofrimento, alguém que você tem tanta saudade. Eu não sei por que você sofre, mas alguma área da sua vida que você sofra. Talvez alguns de vocês estejam no meio de um tempo de sofrimento. Talvez alguns de vocês estão para ter algum sofrimento. Eu não sei. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas Deus fala isso para essa igreja. Olha, não tenha medo. E curioso, como Deus prepara. E o que Deus diz para uma pessoa que vai sofrer? Deus fala para eles duas coisas, duas instruções. Não tenha medo. Você vai sofrer, não tenha medo. Vai com fé. O oposto do medo é fé. Querido, se você está passando, ou se você vai passar por um tempo de sofrimento, guarda essas duas coisas. Vai com fé. Não tenha medo. Essa é uma palavra de Deus para você hoje. Não tenha medo. Deus está dizendo, vai com fé. Se você tem alguma coisa que faz você sofrer, não tenha medo. É o que Deus fala para eles. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai com fé, com confiança. Creia. Não tenha medo. E a outra coisa que Deus fala para eles, seja fiel em meio aos tempos difíceis, em meio aos tempos de sofrimento. Seja fiel, atravesse esse tempo com fidelidade. Sabe, querido, às vezes é mais fácil a gente ser fiel em tempos de bonança.
Talvez alguém possa dizer isso. Às vezes, num tempo de dificuldade, você precisa dizer assim, eu vou ser fiel mesmo em meio às dificuldades. Às vezes eu viro para os pacientes que eu atendo. Eu estou lá atendendo os pacientes e às vezes eu falo para eles assim, olha, como é precioso saber que você está aqui e você pode orar a Deus. E você pode amar a Deus mesmo em meio às suas dificuldades. E eu falo para eles, olha, Deus aprecia isso. Que você atravesse suas dificuldades com louvor, orando. Querido, se você está passando, ou se você vai passar por um tempo de dificuldades, faça isso com fé. E se proponha a fazer isso com fidelidade. Seja fiel. Mas a outra coisa que Deus fala, e eu queria dizer isso. Deus fala aqui para essa igreja, Ele vai dizer assim, vocês vão passar por esse tempo por 10 dias. Sofrerão perseguição durante 10 dias. E sabe o que eu creio que significa isso, queridos? É que há um limite imposto por Deus para esse tempo de sofrimento. Eu não sei se você está no dia 2, 3, 5, 8, 9, eu não sei. Mas são 10 dias. Há um limite. Deus limita o sofrimento. E Deus sabe quanto tempo vai ser. Há um limite. Deus está no controle, Deus está no governo. Ele muitas vezes permite aflições, queridos, e permite aflições. Ele permite tempos difíceis. Mas há um limite imposto por Deus. Há um limite imposto por Deus. Deus já decretou, são 10 dias. E Deus fala isso para você hoje, nessa manhã. Há um final. Há um final, há um tempo final para esse tempo de sofrimento. E Deus está no controle do tempo. Deus é Senhor. Deus não perdeu o controle. Nós vemos isso na história de Jó. Jó, ele passa por um tempo de sofrimento. E Deus permite um tempo de sofrimento, mas Deus limita. Deus limita esse tempo. Então, querido, se você está passando por um tempo difícil, Deus está dizendo isso para você. Não tenha medo, seja fiel até o final. E haverá um final para esse sofrimento. São 10 dias. Deus vai limitar esse tempo de sofrimento. Amém, queridos? Pode passar para o próximo, por favor. Eu estou indo para o final. Mas ele vai dizer ainda para essa igreja, e eu creio que isso é para nós. Deus traz uma sequência e uma recompensa para quem é fiel. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Há uma coroa da vida esperando você que é fiel. Eu fiquei pensando e pedindo ao Espírito Santo, me fala o que é essa coroa da vida. Como é essa coroa da vida? E sabe, a coroa da vida, queridos, é algo que tem a ver com honra. Pensa em Jesus chegando em você e te entregando uma coroa e falando assim, olha, filho, essa é a coroa da vida. Eu não sei se é um tempo de proximidade, um tempo de reinado, um tempo de riqueza, mas uma coroa dada por Ele, dada por Jesus. Ele vai entregar a coroa da vida para você. A coroa da vida. Seja fiel, e eu lhe darei a coroa da vida. E depois ele vai dizer assim, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Sabe, queridos, se ele diz que não sofrerá a segunda morte, é porque vai sofrer uma, e todos nós vamos sofrer uma primeira, se o Senhor não voltar antes. Mas depois dessa primeira, há uma ressurreição.
Para ter uma segunda morte, há uma ressurreição. Só que há um juízo aí. Há um tempo de juízo. E há uma decretação de Deus de que a pessoa que for vencedora, ela não sofrerá a segunda morte. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para todos, mas é para os vencedores. A vida eterna. Para os fiéis, para os vencedores. A coroa da vida e a vida eterna. Não, é enfático dizer, de modo algum sofrerá a segunda morte. De modo algum sofrerá a segunda morte. Eu queria ainda, eu sei que falamos sobre esse tema, mas eu queria só mencionar um versículo da palavra que vai dizer: o apóstolo Paulo dizendo assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aquilo que sofremos aqui não tem comparação com a glória que será revelada. O apóstolo Paulo está dizendo assim: aquilo que nós podemos sofrer aqui na terra, no tempo presente, não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Sabe a coroa da vida? A glória dessa coroa não tem comparação, queridos. Aquilo que está por vir de Deus para a sua vida, para nossas vidas, é muito melhor. Não tem nem comparação, é muito melhor do que aquilo que nós possamos sofrer no tempo presente. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero orar por você. Mas eu queria, antes de orar por você, eu queria que você orasse pelo seu irmão. Talvez você vai chegar perto do irmão, e aqui eu queria que você pensasse um pouco. Mas chega perto de um irmão que esteja perto, eu quero que você ore por ele. Talvez, se você tiver liberdade nessa hora, e você conhece alguma luta que esse irmão tem, ora por ele nessa luta. Ora por ele nisso que ele luta, essa dificuldade que ele tem. Ora para que Deus lhe dê fé, que ele não tenha medo. Ora por ele, para que ele seja fiel, não importa o que vai acontecer. Nós ficamos pensando assim, como é que vai ficar nosso país daqui a uns anos? Como vai ficar a nossa fé aqui deste país? Para onde vai as coisas? Vai ficar mais fácil, mais difícil? Será que quando nós nos posicionarmos, será que nós vamos ser acusados de algo? Em alguns lugares do mundo as pessoas falam e vão presas. Nós acompanhamos lá na nossa igreja, onde a igreja sofre. E a gente vê em tantos lugares que a igreja sofre para valer, mas tantos testemunhos de fidelidade. Fidelidade. Que assim seja a nossa história. Ora pelo futuro do seu irmão, pela fé dele. Ora profeticamente. Irmão, não importa o que você vai passar, não importa as dificuldades que você vai ter, não importa, que você seja fiel em nome de Jesus. Ora por ele, para que Deus o preserve com fé e fiel. Amém, amados? Chega perto do seu irmão, ora por ele, ora com fé, movimenta um pouco, veja algum irmão aí que esteja sozinho, né? Abra os seus olhos só nesse início, ora por ele, traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de conforto, de força. Amém? Aleluia.
Glória a Jesus. Nosso Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só, terminando, eu queria só lembrar como Jesus é apresentado pelo Espírito Santo. Eu sou aquele que é o primeiro e o último. Queridos, Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é aquele que começa, aquele que está sobre todas as coisas. Ele é o primeiro. E Ele é o último, é aquele que tem a palavra final. Ele é aquele que domina sobre todas as coisas. Ele morreu, Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Nosso Deus poderoso, que ressuscita, que faz de novo, que levanta. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. E eu queria encerrar esse tempo abençoando vocês, né? Queria profetizar que você tenha um tempo de bênção com sua família, com os seus filhos, com as crianças por perto. Vai ser uma bênção para as crianças, trazendo esperança no nome de Jesus, trazendo alegria. Você vai ser um instrumento de Deus para trazer amor, vida sobre sua casa, em nome de Jesus. Deus é com sua vida. Há uma palavra de ânimo, de esperança sobre você, em nome de Jesus. Você vai abraçar as crianças, elas vão ser cheias de alegria nesse dia, em nome de Jesus. Deus, há uma unção do Espírito Santo sobre você para abençoar nesse dia, nessa semana. Eu profetizo uma semana de vitória sobre você. Você vai ser usado pelo Espírito Santo para abençoar vidas em nome de Jesus. Deus vai com você, Deus é com sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe. Amém? Não corra, abrace seu irmão, brinque com as crianças, continue compartilhando a alegria do Senhor. Amém?